Amado, nós vamos chamar aqui, a pastora Nilva está aqui. Pastora Nilva, está aí? Está aí, amado? Oi, a paz, tudo bem? Rapaz, querido. Eu estou aqui, sim. Está na sua casa, na casa Estou do seu aqui pai? junto com você. Na casa do pai. Amém. O meu irmão levou o meu pai para ir pescar. E daí a gente está aqui cuidando dela, né? Estamos aqui na casa do meu pai. Amém, Desculpa, querida. pastor João. O tempo tá bom aqui. O pastor John não falou nada aqui. Eu não sei se vai ser só você falando. E você tem meia hora. Você quer falar? Deixa eu ver. Que Tá eu sei, travando, não falou será? nada. Não falou nada aqui. Mas está aí o seu tempo. Tem meia hora aí. É que, na verdade... E daí eu vou pedir para ele orar junto comigo, porque ele chegou agora, ele teve que comprar umas coisinhas, tá minha prima aqui cuidando da minha mãe, tá todo mundo aqui cuidando da minha mãe hoje. Só eu que estou aqui para fazer a live. Glória a Deus. Eu vou aparecer aqui mais ou menos quando der 50 minutos aí, 7h50, eu acho. Você tem meia hora senhor. Aí. Você de oração. Amém. Pai, muito obrigado, senhor, trazer aqui para nós a pastora Nilva. Muito obrigado, senhor, pela presença da pastora Nilva, talvez aqui do pastor John. Muito obrigado pela presença deles. Eu peço, Pai, agora que os teus sentimentos pareçam do teu coração sobre eles, que eles venham a falar a tua palavra, eles venham agora a seguir e ensinar a todos nós, Pai, o caminho do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade da pastora Nilva e talvez do pastor Jones aqui, Pai. Eu peço que o Senhor, então, guia eles com teus amor, Pai. Abençoa eles, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Nilva, eu gostaria de pedir a você fazer a oração final antes de encerrar, tá, mano? Tem que deixar um tempozinho aí para você fazer. Sim, eu faço. Tá bom? Amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus. Eu louvo e glorifico ao Senhor pela vida de cada um que está assistindo, cada um que está nos 4 cantos do mundo. Eu não sei se você está ao vivo ou se você vai assistir depois, mas eu quero que você seja muito abençoado no nome santo do Senhor Jesus. Eu peço a Deus que desculpa o barulho, gente. Eu peço a Deus que milagres e maravilhas aconteçam na sua vida para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amados, deixa eu ver quem está aqui. Eu estou aqui com outro celular para dar uma olhada aqui, o celular do meu esposo. A paz, minha amada Lara, irmã Maria Carmo, o Ezequiel, a irmã Odete, o irmão João Batista, a irmã Rosana, glória a Deus e aleluia. A paz, amados, a todos, que vocês sejam cheios da presença do Espírito Santo. Que linda a palavra do pastor Lucas e que linda a palavra do nosso missionário João Batista. Eu vejo o Senhor fazendo uma linda obra na vida daqueles que têm buscado Ele em espírito e em verdade. Eu vejo a transformação na vida do pastor Lucas. Ele não é mais o mesmo homem que chegou aqui neste lugar. A mesma coisa eu digo do irmão, do missionário João Batista, não é mais o mesmo. Que bênção do Senhor Jesus. Sabe? Assim como o pastor João e o pastor Jones. Houve muito crescimento espiritual na vida deles. Está havendo. O Senhor tem desenvolvido dentro de nós a presença do Espírito Santo e todos nós estamos crescendo em espírito e em verdade. Amém? E eu não estou enganada. Eu sei muito bem o que eu estou falando, porque eu sinto, quando eu ouço esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, falando do amor do Senhor, eu sinto fortemente a presença do Espírito Santo. O fogo do Senhor começa a queimar dentro de mim. Glória a Deus e aleluia.
É lindo demais o que o Senhor está fazendo. Mas para o Senhor fazer, nós precisamos deixar. A gente tem que olhar a nossa pequenez e ver a grandeza do nosso Deus. Nós somos pequenos demais. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós nos colocamos como crianças. Crianças que precisam de um pai protetor. E Ele tem nos protegido. Amados, a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus e aleluia. Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: quando houve o sacrifício de cruz, simplesmente Deus nos ressuscitou junto com Cristo. O sangue do Senhor Jesus, olha que coisa fabulosa. Prestem atenção no que eu quero passar para vocês. O sangue, ali, vocês olham, uma pessoa morreu. Mas só que aquele sangue, ele fez com que eu e você ressuscitasse. O sangue que um dia era para a morte se tornou para a vida. Através do sangue do Cordeiro, nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Nós nos tornamos uma nova criatura. Nós estávamos mortos no nosso pecado, nós estávamos mortos para as coisas do céu, para as coisas do alto, a partir do momento que Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, fez o sacrifício de sangue por amor a mim e a você, nós conseguimos ter vida. A vida em Cristo Jesus. A vida e a vida com abundância. É uma transformação de vida, sabe? É um milagre da fé. Porque até para aceitar esse sacrifício, eu e você temos que ter fé. Quando nós não temos fé, nós não aceitamos. Para que eu vou aceitar? Eu não acredito mesmo. Quantas vezes nós vamos escutar pessoas falando isso? Eu não preciso aceitar sacrifício nenhum porque eu não acredito. Quantas vezes nós escutamos as pessoas falar assim, gente, a Bíblia é um conto de fadas, é só a história da carochinha. Não, amados, a Bíblia tem um coração, a Bíblia, ela pulsa, e milagres e maravilhas acontecem. Ali tem a história de vida do meu Salvador. Tá entendendo? Lembra quando você era criança, que seus pais faziam aquele álbum de foto? Sabe? Mostrando ali teu primeiro aninho, o teu aniversário. Muitas mães têm ali foto grávida de mim, de você, mostrando tudo. Aos 3 anos foi para o jardim de infância, aos 6 anos foi para a escola. Tem tudo ali narrando a sua vida. Até a foto do quê? Da faculdade. Até a foto do quê? Do seu casamento. A sua vida foi narrada naquelas fotos. Muitas mães escrevem passo a passo. O que é a Bíblia? A história de Cristo. Sabe? Foi narrado passo a passo do meu Senhor. Desde o nascimento até a crucificação? Não, porque ali ainda teve continuidade. Ali houve um despertar. O sangue de Cristo tem tanto poder que fez com que outras pessoas recebessem o Espírito do próprio Cristo que te deu a vida, para que essas outras pessoas dessem continuidade. Elas tinham o Espírito Santo de Deus dentro dela, e elas deram continuidade nessa história, nesse caminho com Cristo. E quando a gente lê, Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho algo muito forte para falar para vocês. Ele nos deu livre acesso ao trono da graça.
Eu e você, sem Jesus, nós não chegaríamos a lugar nenhum. O Senhor, nosso Deus, Ele, a partir do sacrifício dEle, Ele nos mostrou um novo e vivo caminho. Tá entendendo? Olha que coisa mais linda. O Senhor nos mostrou um novo e vivo caminho. Nós não conhecíamos, nós éramos totalmente cegos para a realidade, nós vivíamos cegos totalmente. E quando a gente descobriu que existia uma luz, quando a gente descobriu que existia uma luz, quando a gente descobriu que a vida não precisava terminar ali, que a vida não terminava ali naquele momento, sabe? Quando a gente descobriu que, tipo assim, olha, a vida que eu estou passando aqui é apenas uma passagem. O Senhor, nosso Deus, deixou eu com os pés aqui nessa terra, mas o Senhor morreu e fez todo esse sacrifício, sabe por quê? Porque a minha mente tem que estar em Cristo. O Senhor, nosso Deus, e eu descobri na palavra, e você vai descobrir também, que Ele, olha só, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. O que significa isso? Que Deus, você vai falar assim, não, mas eu só quando a minha existência se findar nessa terra, que eu estarei nos lugares celestiais. Não! Você, quando conhece Cristo, você tem a autoridade de estar aqui nessa terra, com a tua vida física aqui nessa terra. A tua mente pode alcançar os lugares celestiais. É uma proposta que eu estou fazendo nesse exato momento. Lugares celestiais. Você já buscou os lugares celestiais? Se você não buscar os lugares celestiais, a sua vida não tem mais sentido. Você precisa buscar os lugares celestiais, senão a sua vida não tem mais sentido. Eu quero que vocês entendam. A vida que a gente leva aqui é muito pequena perto da grandeza do Deus Todo-Poderoso. O que Ele nos proporcionou, o milagre que Ele nos fez. Essa vida aqui é passageira. Aqui, amados, o que predomina aqui é realizar o desejo da carne. É isso que o mundo tem para oferecer. Mas quando você está em Cristo, você observa que você está aqui para refletir. Você tem que ser um refletor de Cristo. Você não tem que refletir o que você pensa. Você tem que refletir aquilo que Cristo pensa. Você aqui está para refletir e mostrar o reino de Cristo. E para mostrar o reino de Cristo, você tem que viver o reino de Cristo. Como que você vai mostrar algo que você não vive? Como que você vai falar da glória eterna do Pai se você não vive? Você só vive nesse mundinho. Esse mundo é muito raso. Esse mundo é muito pequeno, perto de tudo o que o Senhor Deus preparou para você. E Ele não quer que você desfrute disso apenas quando você não estiver mais aqui. Quando o Senhor Deus, quando a sua vida se findar e você tiver, passado dessa vida para a vida eterna. Ele quer que você tenha a realização do céu nessa terra. O céu tem que estar nessa terra. Tá entendendo? Os teus dias têm que ser na presença do Senhor. Você tem que ter essa comunhão. Busca através do Espírito Santo para que seja realizado o desejo do seu coração. Se o desejo do seu coração estiver anelado aos desejos do coração do Pai, vai acontecer. Mas busca. E eu vou falar uma coisa. Sabe o que atrapalha? Muitas pessoas vão falar assim, mas você está falando assim, parece tão fácil a gente visualizar a região celestial,
Parece tão fácil você visualizar as coisas do céu, tão fácil ouvir a voz do Espírito Santo, parece tão fácil. Só que tem uma coisa, a partir do momento que você começar a se esvaziar dos desejos da sua carne, a partir do momento que você começa a esvaziar e preencher mais e mais com a para a glória do Deus, você vai se tornando uma pessoa mais e mais espiritual. Você vai ver que a sua carne não vai querer mais predominar. Toda vez que ela começar a gritar, você vai falar, opa, a minha alegria agora está nas coisas do Espírito. Você, sabe uma coisa que atrapalha muito a você ter uma comunhão com Cristo? A ansiedade. Ansiedade. Essa ânsia demais, mas não está acontecendo, mas não está acontecendo. Isso atrapalha. A ansiedade. Outra coisa que atrapalha, as frustrações com esse mundo. O que é as frustrações com esse mundo? Ah, meu Deus, vai vencer a prestação e eu não tenho dinheiro. Você fica muito indeciso entre a carne e o espírito. Quando a gente lembra que a gente tem um pai, a gente sabe que é ele que vai nos ajudar em todas as coisas. Por isso, eu vou repetir aquilo que eu falei semana passada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu estou falando o reino de Deus, eu estou falando esse lugar, sabe, celestial, esse lugar assentado junto com Cristo Jesus. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas ele acrescentará. E o que é as demais coisas? Tudo aquilo que muitas vezes a gente fica torrando a cabeça, preocupado. Mas eu tenho uma consulta, porque minha saúde, porque a minha mãe que está doente, mas é isso, é aquilo. A gente se preocupa com muitas coisas deste mundo. Eu faço a minha parte, vocês veem, eu estou aqui sempre junto com a minha mãe, faço a minha parte, tá? Por quê? Porque eu quero que ela se sinta confortada do lado das pessoas que ela gosta neste momento, sabe? Mas só que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu entreguei ela nas mãos de Cristo Jesus. Então, ele vai fazer o melhor para ela. Eu estou descansando nele. Já chorei? Eu sou humana. Chorei demais. Porque eu e a minha mãe, a gente sempre foi muito grudada. Meu pai, a gente é muito, muito família mesmo. Mas seja feito o querer do Senhor. Aqui é só uma passagem. Se eu me apegar na minha mãe, sabe? Se eu ficar dia e noite aqui chorando, eu não levo a palavra para vocês. Se eu me apegar na minha mãe, o propósito do Senhor, eu vou estar mentindo para vocês. Se eu falei que em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas é o Senhor que faz. Eu não posso pegar e pregar algo para vocês e viver outra coisa. Eu tenho que pregar e viver. Se a minha pregação não tiver, a minha vida não tiver alinhada com a minha pregação, eu estarei pecando. Eu não posso chegar aqui e pregar algo que eu não vivo. Eu preciso viver aquilo que o Senhor colocou como propósito. Louvado seja Deus. Amor, vem dar uma palavrinha junto com a gente. Acho que agora a gente vai orar. Você quer complementar o que eu falei? Não, pode. Louvado seja Deus. Amados, vocês conseguem captar isso que eu estou falando?
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então não se preocupe com as coisas dessa terra. Pare de se preocupar com o que há de viver, com o que há de comer, com o que há de vestir, porque são os ímpios que se preocupam com essas coisas. Não é verdade? Eu falo assim como se a gente não tivesse preocupação, como se não tivesse preocupação, como se tudo caísse assim do céu. Não, não cai do céu, amados. O Senhor envia anjos, é o Senhor que envia. Falta as coisas? Falta as coisas. É fácil? Não é fácil. Mas eu tenho que estar em oração. Eu tenho que primeiro continuar reto. Eu não posso tirar os olhos de Cristo. Se eu tirar os olhos de Cristo, eu começo a olhar para o homem. E daí eu caio. Eu começo a não olhar pelas qualidades dos homens. Sabia que quando a gente tira os olhos de Cristo, a gente começa a olhar os defeitos das pessoas? Toda vez que eu tirar os olhos de Cristo, eu vou começar a achar defeito em todo mundo ao meu redor. Quando os meus olhos estão fixados em Cristo, eu vejo só a glória e a grandeza, e eu vejo o sangue de Cristo passando pela minha veia e pela veia dos meus irmãos. Eu vejo algo lindo, tremendo. Mas quando eu tiro os olhos de Cristo, eu vou começar a achar todo mundo muito defeituoso. Irmão tem defeito, outro tem defeito, outro tem defeito, todos têm defeito. Só eu que não. Todos vão ter defeito, menos eu. Tá entendendo? E isso é completamente errado. Por isso que a palavra vai falar para mim e para você. Fica com os olhos fixo em Cristo, autor e consumador da sua fé. A fé vem dele. Se você olhar para Cristo, você vai ficar alimentado, você vai continuar tendo fé, você vai continuar buscando mais e mais do poder dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Agora eu e o Jones vamos orar por vocês. Louvado seja Deus. Glória a Deus e aleluia. Toma. Quer pegar aqui? Essa aqui do ladinho. Oh, glória a Deus e aleluia. Vamos orar pelos nossos amados irmãos. Vamos orar. Paz. A paz, amados. Deus abençoe. Quer falar alguma coisa? Não. Tá sem mais. Louvado seja Deus. Vamos orar para essa igreja que o Senhor nos incumbiu. Nós somos incumbidos de cuidar da obra do Senhor aqui no Telegram, cuidar nas redes sociais. Nós somos incumbidos. Nosso amor precisa estar transbordando da presença do Espírito Santo dia após dia. Nosso coração tem que estar transbordando do amor de Cristo. Por isso que nós olhamos para Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo em todo o tempo. Não que a gente não é humano, não seja humano. Às vezes, sabe, a gente esquece. Mas só que quando a gente esquece, a gente vai para os pés da cruz. A gente vai para os pés da cruz e pedir perdão para o Senhor. Senhor, eu olhei para o meu irmão. Eu olhei para o homem. Eu olhei. Quando a gente esquece, porque a gente continua sendo humano. Sabe por que a gente continua sendo humano? Sabe quando eu falei que a gente tem que viver ali junto com Cristo Jesus nas regiões celestiais? Só que eu falei assim que a gente continua sendo humano porque os nossos pés ainda estão nessa terra. Entendeu? Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai tropeçar, a gente vai, sabe? A gente vai falhar. E daí a gente vai ver que a perfeição vem do céu. Louvado seja Deus. Amados, quem puder ergue a mãozinha. Fecha os olhos e vamos adorar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor, buscar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por toda a palavra de vida e vida eterna que o Senhor tem colocado em nossos lábios. Continua manifestando o seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos falhos, fracos e pecadores, mas o Senhor está conosco em todo o tempo, Pai. Continua manifestando o seu poder, continua operando milagres e maravilhas. Senhor Deus Todo-Poderoso, cada pessoa que for ouvir, Senhor Deus Todo-Poderoso, a sua palavra, sinta a presença do teu Santo Espírito, aonde essa pessoa estiver. O Espírito Santo de Deus alcance-a, em nome do Senhor Jesus.
os corações que estão aflitos, Pai. Seja, Senhor, repreendido todo o mal. Senhor Deus Todo-Poderoso, as palavras de acusações caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus. Continua manifestando o seu poder, Pai. Vai agindo, Pai. Passa a vassoura de fogo dentro desse lar, Pai. Pai, envia teus anjos guardando e protegendo cada pessoa que precisa neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, pessoas, Pai, que acham que não tem utilidade nenhuma nesse mundo. Mostra, Senhor Jesus, que essas pessoas têm o fôlego de vida, então elas têm utilidade, porque elas são imagem e semelhança do Senhor. Continua manifestando o seu poder, continua fazendo a tua obra, move o mundo espiritual a favor de cada um, Pai, que está te buscando em espírito e em verdade. Guarda, livre e protege todos os homens e mulheres de Deus que estão pregando, Senhor Jesus, nos 4 cantos do mundo, Pai. Senhor, abençoa os missionários, Pai, que estão levados de um canto para o outro. Abençoa, Pai, os profetas que estão neste mundo, Pai. Senhor Jesus, pinga uma gota do teu sangue sobre a vida dos profetas. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, os pastores sérios, Pai, comprometidos com a sua santa palavra, comprometido, Senhor Jesus, com o alimento que vem do céu ao coração deles, e eles distribuem. Todos os pastores que estão, Senhor Jesus, sendo, Pai, deixa eu lembrar o nome, os pastores que estão sendo garçons, que distribuem o alimento, sabe? Que esses pastores sejam cheios da presença do teu Santo Espírito e que nada venha faltar para eles, mas que a tua presença inunde o coração deles, que a alegria do Senhor seja a força deles. E todas essas pessoas que estão esperando pelo alimento, que elas sejam saciadas, que esse alimento seja alimento nutritivo, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que milagres e maravilhas aconteçam através das orações que saem desse canal. Senhor Jesus, a reunião da noiva, Pai, é um propósito que veio do céu para as nossas vidas. Então, Pai, que esse lugar aqui seja um ponto de refeição, Pai. Que aqui cada um venha aqui e seja alimentado através do poder do teu Santo Espírito. Senhor Deus Todo-Poderoso, que ninguém saia daqui com a barriga vazia, mas que eles sejam cheios da presença do Espírito Santo. Abençoa a família do pastor João Batista, do João Carvalho, do pastor Lucas e de todos os membros da igreja, Senhor, os mistérios de Deus e todos aqueles que estão ao redor do mundo ouvindo essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus e aleluia. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Pastor Jones, eu tenho 5 minutos aqui, eu gostaria de saber se ele quer fazer uma oração para nós. Não, tá tranquilo, a Nilva, hoje é da Nilva mesmo, hein? Deus abençoe a todos. Só 5 minutos, não quer não, amado? Não. Sim. Amém, é para fazer o quê? O que você quiser. 5 minutos. Tá bom, Amém, não, glória a Deus, que Deus abençoe então a cada um poderosamente, né? Aproveitando esse tempo, Senhor, glória a Deus, né? Vamos orar. Agradecer a Deus, né, queridos, em nome de Jesus, agradecer a todos que, pastor Lucas, o Batista, a pastora Nilva, pai querido, obrigado por todos que assistiram, foram abençoados por essas palavras, né, que foram enviadas, com certeza, pelo Espírito Santo de Deus, né, em nome do Senhor Jesus, pai querido, abençoa o pastor João, abençoa toda a igreja, né, que se encontra aqui, todos que estão no chat, não estou vendo agora, né, mas que Deus abençoe todos lá, em nome do Senhor Jesus, né, queridos? E assim nós vamos continuando, nos dá força, pai querido, nos dá graça, né, para continuar, que a gente possa fazer a tua vontade, não a nossa, né, como o Senhor Jesus Cristo falou, Pai,
faça a tua vontade, não a minha. Olha só, o próprio Senhor, né, falando uma coisa dessa. Senhor, faça a tua vontade, quer dizer que ele estava numa angústia, né? Ele era humano, Rabasto de Cantarrai. Ele era humano, ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Ele sabia que ele ia ser envergonhado mesmo, que ele ia ser vituperado, né? Na frente de várias pessoas, principalmente os próprios irmãos, né? Dele, meu Deus do céu. Ele sendo o próprio Deus que desceu na terra, o próprio Yahvé que eles adoravam, desceu, mas eles não o reconheceram. Ixi, Arabasto de Cantarrai. E ele estava naquela hora passando, ele sabia que ia passar por toda angústia, né? Aquela humilhação de ser açoitado, ser humilhado, né? Colocaram lá a veste nele, e uma coroa de espinhos, né? E uma veste púrpura, e os próprios soldados tiravam sarro, está aí o rei dos judeus, né? Rabasto de Cantarrai. E ele sabia que ele ia ser crucificado, e como o pastor Lucas falou, a crucificação a pessoa estava pelada, o paninho era só para o filme mesmo, né? Mas glória a Deus, isso é para a gente se animar. Isso é para nós nos animarmos, porque às vezes o nosso orgulho é um pouquinho ferido, a gente já vira no que é aquilo, né? Mas a gente tem que olhar para o Senhor, tudo que ele passou, né, Pai querido? E é isso que acontece conosco, meu Deus. Nos ajude, Pai, a chegar, né, a esse grande nível, glória a Deus, e o Senhor deixou o exemplo mesmo, Pai, muito obrigado por isso, né, o Senhor ter passado por tudo isso e aberto esse caminho, e ensinado a gente, dado o exemplo, né, do que a gente tem que fazer. Muito obrigado, Jesus, né, assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém, olha que bonito, tá vendo? Você não querendo falar? Glória a Deus. Ele não queria dar alimento para nós hoje? Hoje eu tô, deixa com a Nilva. Isso é egoísmo espiritual, tem que compartilhar o osso aí, mano. Egoísmo espiritual, tá certo. Mas deixa, a Nilva também dava tempo para ela também, né? Deixa. Deu tempo sobrando. Eu abençoo a casa de vocês, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, sua família, seu pai, sua mãe, seus pais, seus amigos, todos. Que Deus guie vocês, abençoe vocês abundantemente com água viva que desce o coração dele. Em nome de Jesus, sejam bem abençoados, bem guiados, bem protegidos. Em nome de Jesus, que o teu andar seja uma glória para os céus, para o nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado pela presença de vocês, amados. Obrigado pela presença de vocês. Beijo no coração, pastor João. Tchau. E um beijo no coração dos meus irmãos. Tchau, amados. Deus guarde.